O que tem impedido você de se relacionar com Deus como seu Pai? Olá, tudo bem com você? Mais um dia aqui nós juntas e continuaremos meditando no Pai Nosso. E eu quero ler com vocês Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao 2, que diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam Pai, ou Pai Nosso que estás nos céus. No vídeo anterior, nós vimos que o único caminho que nos leva a Deus como Pai é Jesus. E essa palavra Pai, ela tem um significado muito forte. Para alguns, essa palavra, ela traz um sentimento de abandono, um sentimento de frustração. Para outros, esta palavra Pai traz um sentimento de proteção, de aconchego e de paz. E muitas vezes nós temos dificuldades de nos relacionarmos com Deus como nosso Pai, justamente por causa da experiência que nós tivemos com o nosso Pai terreno, com o nosso Pai natural. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus é o Pai perfeito, que Deus é o nosso Pai celestial. E eu quero ler com vocês uma parábola de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, que nos mostra Deus como Pai. E ela está registrada lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Um filho só recebe a herança quando seu pai morre. E esse filho chegou no pai dele e falou: Pai, eu quero minha parte da herança. Pai, eu não quero ficar aqui e ficar esperando os anos passarem e eu ter que esperar o dia do Senhor morrer para eu poder pegar o meu dinheiro e ir embora. Eu já quero ir embora agora. Era isso que o seu filho estava falando. Pai, não aguento mais ficar aqui com o Senhor. E dá a minha parte da herança. E o que aconteceu? Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, entre os 2 filhos. Não muito tempo depois que esse pai repartiu a propriedade entre os 2 filhos, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E este filho, não sei quanto tempo passou, foi para uma região distante, bem distante do seu pai. Lá gastou todo o seu dinheiro. Veio uma crise sobre a terra. Ele passou necessidade. Conseguiu um emprego, mas ele passava fome. E num determinado momento da vida dele, ele caiu em si e começou a lembrar do seu pai. E ele lembrou que os empregados que trabalhavam para o seu pai eram muito bem tratados, que nada faltava para esses empregados. E ele, caindo em si, disse: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Esse filho caiu em si e ele decidiu voltar para o seu pai. Só que esse filho já não se via mais digno de ser chamado filho daquele homem, de ser tratado como um filho, porque ele tinha entendido o pecado que ele tinha cometido, um pecado que ele cometeu contra os céus e contra o seu pai, porque ele desonrou o pai dele, porque ele desejou a morte do pai dele, porque ele quis viver a vida dele longe do pai. E ele decidiu voltar à casa do pai, reconhecer o seu pecado e falar: Pai, não sou digno mais de ser tratado como seu filho. Na mente dele, ele achava que o pai dele não iria mais recebê-lo como filho, que o lugar dele naquela casa seria como um empregado. Mas para ele já estaria bom. Melhor estar na casa do pai como empregado do que estar fora e passando necessidade. E quando ele chegou e foi falar isso para o pai e falou: Pai, não sou mais digno de ser tratado como seu filho. A postura daquele pai. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O que tem impedido você de se relacionar com Deus como seu pai? O que tem acusado você? Quais são as atitudes que você olha para você mesmo e fala: eu não sou digna de chamar Deus como pai. Eu não sou digna de me achegar a Deus como pai. Deus não irá me aceitar. Não tenha medo. Assim como esse pai olhou para aquele filho com compaixão, Deus olha hoje para você com compaixão. Deus está de braços abertos para te receber. Não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus naquela cruz pagou todo o preço pelos seus pecados, para que você pudesse se relacionar com Deus como seu pai. E Deus, como seu pai, é o pai perfeito, é o pai de compaixão, é o pai de misericórdia, é o pai que não acusa, mas acolhe. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 1, versículo 18 ao 19. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Deus tem para você os melhores frutos desta terra. Deus tem para você o melhor relacionamento que existe nessa terra, que é o seu relacionamento de filho com Ele como pai. Não tenha medo de se achegar a Deus como pai, porque assim como esse pai da parábola do filho pródigo o recebeu com compaixão, de braços abertos, festejando, Deus, Ele anseia o seu retorno. Ele anseia o retorno do seu relacionamento com Ele, porque Ele é o Pai perfeito que te ama. Deus te abençoe.